perto do bairro 6 de Maio, foi interceptado pela polícia e sujeito a um pedido de identificação completamente ilegítimo, porque a polícia não pode pedir a identificação porque lhe passou pela cabeça, ou porque a pessoa estava perto do bairro 6 de Maio, e ele disse que não tinha, só tinha o passe social, disponibilizou-se a ir a casa que era mesmo em frente, a própria mulher viu o que estava a passar, trouxe, os polícias agarraram nele, impediram de se identificar, algemaram-no à força, levaram-no para a esquadra e o homem acabou, este cidadão acabou acusado do crime de injúrias agravadas e de coação. O Ministério Público acusou cheio de energia este homem. E, felizmente, houve quem o defendesse, ele requeriu a abertura de instrução e a juíza de instrução não o pronunciou nem por um crime nem por outro. O Ministério Público recorreu dessa decisão. E, creio que em julho de 2017, num notável acórdão relatado pelo desembargador Antero Luís, é dito com toda a clareza que estas coisas não se podem passar, que a polícia não pode pedir a identificação a um cidadão de forma arbitrária, que está definido no Código de Processo Penal a circunstância que isso pode querer e que a reação do senhor tinha consubstanciado uma coisa chamada direito de resistência. Só que ninguém falou neste caso, que é um caso de completo atropelo, porque era um cidadão que morava ao lado do bairro 6 de Maio. Mas é como estes casos dos arguidos serem confrontados com um extenso material, estas 20 dossiês, e não terem de facto tempo para decidirem até se podem ou não responder, ou se devem ou não responder num primeiro interrogatório? Infelizmente tem acontecido as duas coisas. Tem acontecido não haver tempo, porque em face da magnitude do que há para consultar, o tempo que é dado é manifestamente insuficiente, ou vem a ver-se depois que não havia razão nenhuma para isso, não haver o facultar das provas para que possam ser analisadas. Aqui temos uma situação de especial gravidade e que o António e bem sublinhou, e que é a circunstância, e isso é profundamente entristecedor, deste processo começar na opinião pública com a comunicação social previamente avisada a filmar e a assistir às buscas em casa do desembargador Rui Rangel. Eu não gostaria de ser excessivo, mas em face do excessivo que representa este comportamento, é uma situação que me mete no Este senhor há bocado estava a fazer esquemas. Não este que está agora na imagem. Este senhor estava há bocado a fazer um bocado, estava a começar a fazer esquemas. Eu também assisti, e depois acho que devem tê-lo avisado que eu estava a filmar. É posta num debate recente numa outra estação televisiva. Exatamente, o diretor de uma das publicações que teve o benefício desta violação de chancas, desculpem-me a expressão, do segredo de justiça, dizer em face da interpelação: nós somos melhores. Há aqui qualquer coisa que nós somos melhores e nós percebemos, ou eu percebi, espero não ter estado a delirar, nós percebemos que isto foi dito pela mais completa tranquilidade, com a convicção de que é assim, habituem-se a que vai ser assim, porque nós continuamos a ser os melhores. E, efetivamente, nós sabemos, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma dúvida, o que é que significa nesta circunstância ser os melhores. É ter, efetivamente, uma comunicação permanente com autoridades judiciárias, não vou especificar porque não sei, não bebo do fino, com autoridades judiciárias, para ter a informação prévia de que isto vai acontecer, que isto possa estar a acontecer, é efetivamente da maior gravidade para o Estado de Direito. Queria também saber o vosso entendimento em relação às medidas de coação que podem ser aplicadas a estes dois magistrados, porque, atendendo ao Estatuto do Magistrado, há quem tenha entendimentos diferentes. Qual pode ser a medida de coação máxima? Garcia Pereira, o que é que, no seu entender, o que é que pode ser aplicável a estes dois magistrados? Permita-me só que diga o seguinte. Sim, diga. O senhor acabou de referir, é tanto mais importante quanto não é possível esperar que o Ministério Público averigue as violações do segredo de justiça que vêm de dentro da própria investigação e da própria acusação. E, aliás, convém aqui recordar que uma das bandeiras da Procuradora-Geral da República, da atual, quando iniciou o mandato, foi exatamente do combate às violações do segredo de justiça, considerava indignos, e, todavia, ninguém sabe o que é que foi feito desse combate, porque não há um único caso que tenha terminado com uma condenação. E mais, foi encomendado um estudo que foi feito pela Procuradoria-Geral da República para concluir que em apenas 1% dos casos é que se verifica essa violação e logo não se confirma a proclamada sistemática violação e estas almas vão para casa tranquilamente dormir. Quanto à pergunta que me coloca,
Bom, a questão está no modo como deve ser interpretado o artigo do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que de facto confere aqui um direito especial aos magistrados, que é discutível, constitucionalmente discutível, inclusivamente, face à generalidade dos cidadãos e até face indiscutivelmente titulares de órgão de soberania, coisa que para mim está por demonstrar que sejam os juízes. O órgão de soberania são os tribunais, se os juízes são os titulares desse órgão de soberania é uma discussão à parte. Mas porque é, por exemplo, um membro do governo não poderá ter exatamente o mesmo estatuto. Mas a verdade é que diz que ele não pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito e por um crime superior a 3 anos, e que só pode ficar em prisão preventiva a partir do momento do despacho que designe data de julgamento, que é uma coisa para um processo desta natureza, algo seguramente ainda bastante longínquo. Se isto significa a exclusão não apenas da prisão preventiva ou aquilo que vulgarmente se chama a prisão domiciliária, a chamada prisão domiciliária, que é também uma forma atenuada de prisão preventiva ou não. Quer dizer, que privação de liberdade num estabelecimento prisional, face a este artigo, seguramente que não. Se pode representar a obrigação de permanência no domicílio, porque a lei apenas prevê a situação de prisão preventiva, é uma questão discutível. Embora a lógica do preceito, que eu não aceito e com a qual não concordo, é claramente o de conferir um privilégio ao juiz ou ao magistrado do Ministério Público que seja arguído no processo. E, portanto, a lógica daquele preceito é claramente impedir qualquer das duas medidas. Agora, quer a prisão preventiva, quer a prisão domiciliária. Agora, a questão é porque é que um juiz há de ter um privilégio deste tipo e, por exemplo, um advogado, a nossa toga é feita da mesma fazenda com que são feitas as becas dos advogados. E o feito é semelhante. Dos juízes e dos procuradores, porque é que um advogado há de ser, enfim, sujeito, como qualquer outro cidadão, às regras normais, e um juiz não há de ser, ou um procurador também não. Magalhães e Silva, o que é que acha? Concorda com esta ideia de que os juízes, neste caso, não pode ser aplicada a medida de coação nem prisão preventiva, nem mesmo a prisão domiciliária, ou admite uma prisão domiciliária? Essa jornalista já fez muitos esquemas, muitos. Tal como o António assinalou, e penso que bem, são medidas equivalentes na medida em que a permanência na habitação é um sucedâneo da prisão preventiva. E, portanto, se efetivamente a regra é de os juízes só poderem ser presos em flagrante delito ou depois que seja designado dia para julgamento, cede também, ou melhor, aplica-se também ao caso de permanência na habitação. E, portanto, sendo esse o regime, com enorme probabilidade o que vai acontecer é que os senhores desembargadores tenham um regime de liberdade provisória do mesmo tipo dos restantes detidos, isto é, não se vê razão para que os restantes arguidos, queria eu dizer, porque nem todos estavam detidos, tenham tido como medida de coação a impossibilidade de contacto entre si e com outros arguidos, que agora haja um regime excepcional, seja para o desembargador Rui Rangel, seja para a desembargadora Fátima Galante, de não estarem também sujeitos a essa medida de coação. O mínimo acredita que será o termo de identidade e residência, porque são arguidos. Sim, isso aí não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser automático. Contactar com os restantes arguidos e envolvidos no processo. Com enorme probabilidade será isso, ou então ter-se-á que perceber qual é a razão para a desigualdade de regime entre os restantes arguidos e os desembargadores. Mas estamos a falar no mínimo, numa medida de coação, pelo menos será essa. Acredita que poderá ser superior a essa? Não vejo dentro do inventário de medidas de coação que possam ser pensadas outras obrigações de liberdade provisória que ultrapassem a impossibilidade de contacto entre os arguidos.